Olá, meus queridos e maravilhosos alunos do ensino médio. Sejam bem-vindos ao meu canal. Galerinha, criei este canal para vocês, alunos, terem acesso ao material didático mais diferenciado, materiais muitas das vezes que o aluno em si não tem acesso. Essas aulas têm como fundamento breves revisões das aulas lá do CMSP, que vocês, alunos, estão acompanhando aí do aplicativo e também pelo canal de televisão. Galerinha, toda semana as aulas vão ser diferenciadas, ok? Então provavelmente vai chegar uma hora que vai ter assuntos que provavelmente você não assistiu lá no CMSP, tá? Mas o professor resolveu trabalhar aquele assunto porque é interessante, é aproveitável para você, aluno. Galerinha, hoje a aula fala um pouquinho referente à estrutura geológica do nosso Brasil. Vamos entender um pouquinho referente à formação geológica e também às eras que passaram a formação do nosso solo. Espero que gostem da aula que o professor preparou, a revisão em si. Dúvidas, críticas, deixe aqui no canal. Falem com o professor e também as aulas estão disponíveis para vocês lá no Classroom. Galerinha, se gostarem, comentem, falem, porque o professor está preparando essas aulas de uma forma diferenciada para você, aluno, tiver uma boa aprendizagem aí de casa. Espero que gostem da aula e vamos ver essa aula de uma forma diferenciada. Espero que gostem, comentem, curtam o canal e estarei aqui à sua disposição, ok? Então, vamos à aula? Roda a vinheta! Olá, meus queridos e maravilhosos alunos do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Joenis. Queridos alunos, hoje o professor vai trazer um tema fragmentado, tá? Um tema trabalhado lá no Fundamental 2, onde vocês aprenderam um pouquinho referente à estrutura geológica do Brasil. Professor, mas a estrutura geológica eu já vi já faz um bom tempo. Galerinha, é muito importante a nossa revisão para entendimento da disciplina, tá? A partir de agora, as aulas do professor Joenis vai trazer conteúdos referente ao Enem, à ETEC, a outros cursinhos aí que vocês queiram ingressar. Então o professor vai pegar grandes temas referente ao ensino médio, vai fragmentar e vai começar a trazer aqui porque as provas estão chegando. Ano que vem está batendo já na porta e provavelmente tenho certeza que o vestibular e outras provas aí, Colégio Federal e muito mais, né? E vocês vão conseguir ir muito bem e vão ingressar numa boa faculdade, num bom cursinho preparatório também, e o professor vai se dedicar ao máximo dentro da minha disciplina para ajudá-los. Certo, galerinha? Então, para início, vamos trabalhar um pouquinho referente à famosa estrutura geológica do Brasil. Lembrando que a estrutura geológica do Brasil, basicamente a rocha em si, a nossa crosta terrestre, está em constante processo de transformação, está se modificando, tá? Constantemente através das erosões. Essas erosões acontecem através dos agentes externos e interno. Então, esses agentes externos, como a chuva e o vento, modifica-se sim as rochas através de ventos e chuvas, e também essa evolução, essa transformação acontece através dos agentes internos, como as erupções vulcânicas e também as movimentações das placas tectônicas. Ok, galerinha? Essa transformação, este processo de modificação da nossa crosta terrestre já acontece há bilhões de anos, tá, galerinha? Então, aí em torno de 4,6 bilhões de anos, quando, enfim, o nosso planeta foi formado, através de poeiras cósmicas, deu-se origem ao nosso planeta e também a sua fase geológica, ok? O Brasil, galerinha, apresenta uma grande expansão territorial, aproximadamente aí, como está em constante transformação o território brasileiro. O Brasil tem aproximadamente hoje 8.514.876
quilômetros quadrados. Então, é uma área bem extensa, tá? O território brasileiro em si é uma das maiores áreas terrestres do nosso planeta. E basicamente é formado por 3 tipos geológicos, aí, estruturas geológicas: os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os terrenos vulcânicos. Ok, galerinha? Então vamos dar uma aprofundada aí, galerinha, nesses 3 tipos distintos, tá? Que são os escudos cristalinos, bacias sedimentares e terrenos vulcânicos. Lembrando, galerinha, que essa estrutura geológica é a estrutura geológica do Brasil. Então, essa formação rochosa, essa formação da crosta terrestre que o professor está citando, é somente do Brasil, ok? Basicamente, tá? 32,1% de todo o território brasileiro tem como base aí os terrenos cristalinos, tá? Que teve início lá na era pré-cambriana e paleozoica. Aí o professor, eu não lembro dessas eras. Opa, o professor vai fazer uma breve lembrança aqui, vai trazer de volta para vocês a formação dessa tabela e desse período e dessa era, que é através dessa tabelinha aqui. Provavelmente, entre o 6º e o 8º ano, você teve contato, provavelmente, com a tabela geológica, tá? Eu acho que em história também trabalha um pouquinho referente aos povos antigos. A formação rochosa daquela época também agrega um pouquinho na disciplina de história. Mas o professor está mostrando aqui um pouquinho referente às eras, períodos e épocas. Então ali ele te dá mais ou menos a era, o período e a época, através dessa tabelinha que tem como base aqui, galerinha, a medição em milhões de anos, tá? Sempre do mais antigo para o mais recente. Então a tabelinha em si já te ajuda bastante a entender um pouquinho sobre as eras geológicas. A nossa próxima é a bacia sedimentar, tá? Ou bacias sedimentares. As bacias sedimentares são tipos de estruturas geológicas mais recentes, formadas lá nas eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Cobrem quase 60% do território brasileiro e se destacam as grandes bacias aí, a bacia Grande Amazônia, tá? A Grande Bacia da Amazônia, o Rio São Francisco, do Pantanal, Parnaíba e Paraná, tá? Então, basicamente, em si, 60% do nosso território são formados através de bacias sedimentares, que são basicamente terrenos de depressão que foram depositando e compactando diversos sedimentos durante milhares de anos e também gerando alguns grandes recursos minerais como o petróleo, o carvão e o gás natural. Então, galerinha, essas grandes compactações durante milhares e milhares de anos foram depositando também recursos minerais como o petróleo, o carvão e o gás natural, ok? Então, as bacias sedimentares em si são estruturas geológicas mais recentes do que os grandes, tá? Terrenos cristalinos. Primeiramente vem os terrenos cristalinos e depois as bacias sedimentares. Ok, galerinha? Eu ia colocar também aqui os terrenos vulcânicos, mas não dá tempo porque a aula é muito curta. E o professor futuramente já vai trabalhar esse conteúdo aí na formação geológica do planeta, tá? Então, o vulcanismo em si não entra nessa disciplina aqui, é basicamente só para entendimento. Vamos falar um pouquinho do relevo do Brasil. O relevo do Brasil está ligado, relacionado com a nossa formação geológica de cada local. Então, o Brasil em si, quando falamos no relevo, o nosso relevo ele depende dessa formação geológica, que dá a definição das planícies, planaltos e depressões. Então, o nosso território em si, a nossa formação lá atrás, através das grandes, tá? Vou colocar aqui para ficar para a gente lembrar e ficar mais prático. Os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os terrenos vulcânicos em si dão a nossa formação do nosso relevo, tá? Enquanto só 5% do nosso território é ocupado pelas planícies,
E basicamente os planaltos e as depressões abrangem aproximadamente 95% do nosso país. Então, o nosso país em si é formado basicamente de um relevo, através das suas depressões e planaltos. Ok, galerinha? Foi uma aula meio rápida, meio improvisada aqui, que o professor quis fazer para vocês, para estar se adaptando. Até a linguagem do professor muda um pouquinho, porque é uma aula virtual, o professor está gravando, então acaba gaguejando, atrapalhando um pouquinho, mas o professor faz com muito amor, com muito carinho, e provavelmente as outras aulas serão bem melhores, tá? O professor já grava algumas aulas para outras unidades escolares, para outras séries, mas para o ensino médio foi a primeira vez. Eu agradeço a presença de todos. Dúvidas, deixa aqui no canal, se inscreva no canal do professor, que toda semana tem material novo referente ao ensino médio. Ok, galerinha? Eu agradeço a presença de todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.